Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor. Você sabe que aqui no nosso canal nós sempre trazemos um conteúdo relevante, alguma coisa que possa ajudar, algum tema que possa fazer com que você cresça na sua vida espiritual. E já trouxemos algumas pessoas, entrevistamos algumas pessoas aqui. A primeira entrevista com uma pessoa que viveu na prática da homossexualidade foi com o Senhor X. Depois nós entrevistamos outras pessoas, o Marcelo, a Juliana Ferron, o Dr. Flávio, enfim, foram entrevistas assim muito importantes. E hoje, a pedido de algumas pessoas que acompanham o nosso canal, pastor, você conhece o missionário Flávio Amaral? Você já viu a história dele? Entrevista ele no seu canal. Então ele conversou conosco, ele falou conosco ali nos comentários e nós dialogamos um pouco e resolvemos então fazer essa entrevista, ele contando a história dele, falando da sua experiência lá no mundo, como Jesus o libertou. Então, esse vai ser um vídeo importante, o testemunho dele é muito impactante, ele tem um jeito bem espontâneo de falar, ele fala mesmo a história dele, aquilo que ele vivenciou, da maneira como Jesus transformou a vida dele, e ele não tem assim cerimônias. Tá? Ele é uma pessoa, você que já acompanhou, já assistiu algum vídeo dele, sabe que ele realmente é aquele de dizer a verdade e ele não está muito preocupado se você vai ficar chateado, se você vai ficar com raiva, ele fala o que tem que falar. Não é? E nós vamos então, nesse momento, entrevistá-lo. Aproveito a você para pedir que nos siga no nosso Instagram, que está aparecendo aí embaixo, e compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Que Deus os abençoe até o final desse vídeo, dessa reportagem maravilhosa. Muito bem, meus queridos amigos, conforme nós falamos na parte inicial do nosso vídeo, eu estou com uma pessoa muito especial, estou aqui com o Flávio Amaral. Você deve conhecer, ele é missionário. Os vídeos dele têm circulado na internet, inclusive o canal dele tem muitos testemunhos. Eu, particularmente, já assisti vários dos testemunhos que ele conta ali, em especial o testemunho dele, já tive o privilégio de assistir. Ele já foi em alguns programas de televisão, com o programa da Jimenez, ali na Rede TV, ele já participou de vários congressos, já palestrou e ele tem vídeos também com sua esposa. Eu já digo logo, já vou dar um spoiler aqui, vou ter o privilégio de entrevistar também a esposa dele. O Flávio Amaral, ele já foi travesti, já conheceu os bastidores do mundo da homossexualidade. Ele deixou a homossexualidade, casou-se, e ele desenvolve um ministério de apoio a pessoas que querem abandonar a prática da homossexualidade. Ele tem palestras, ele tem testemunhos. Eu vou deixar no link da descrição o canal dele, que, a propósito, já passou os 100 mil inscritos. E eu já aproveito a excelência para lhe parabenizar aqui no nosso canal. Deus é fiel. Deus te abençoe muito. Amém. Então, nós estamos com ele, o missionário Flávio Amaral, e a gente vai começar, a gente vai ter uma conversa aqui descontraída. Eu queria que ele falasse um pouquinho da história dele, o testemunho dele, como foi a vida, não é? E que ponto ele se encontrou com Jesus, o que fez ele mudar. E aí a gente vai perguntar outras coisas aí interessantes, não é? Porque ele deixou a homossexualidade, se casou, mas isso acontece com todo mundo? Não acontece? Como é? São perguntas que nós vamos responder, assuntos que nós vamos conversar aqui hoje. Então, fica com a gente aí. Flávio, seja bem-vindo ao nosso canal, Excelência, e você pode se apresentar melhor. Já aproveita e conta a sua história aí pra gente, como foi você desde a sua infância, enfim, fique à vontade. Sim, eu gosto. Gosto de falar, gosto de contar. Eu gosto de bater de frente com a mentira. Paulo gostava de afrontar, confrontar, ir para cima e dizer o que era verdade. O meu canal surgiu há quase 4 anos atrás, quando eu tinha um pouco mais de 1 ano de casado com a Andréia, e nós tínhamos a nossa menina morando com a gente, 14 anos a Débora tinha. A Débora está com 20, vai fazer 20. Está abrindo o canal dela de influenciadora digital para contar toda a sua experiência na vida dela aí junto conosco, a Débora. E ela fez um canal para mim. No mundo eu queria ser mulher, é impossível. No mundo eu queria ser rica e famosa. Também é impossível, porque homem não é rica e nem famosa.
homem pode ser rico e famoso, né? Glória a Jesus. Eu queria aparecer. As pessoas falam, você foi para a televisão para aparecer? E eu falei, e tu acha que a pessoa faz o quê na televisão? Se não é aparecer. No programa da Luciana Gimenez, no Super, você não diz o que quer, a hora que quer, quando quer, do jeito que quer. Não diz. Então, eu só queria aparecer. E os minutos que eu tive de apresentação, eu disse logo, eu sou homem, Deus me transformou, a Bíblia condena. Sou casado com a André, tive furúnculo, fui gay, travesti, ladrão e drogado. Jesus é lindo. Eu fiz... Resumiu. Eu resumi uma coisa e chamei a André de minha pototinha, que linda e maravilhosa, porque para mim a André é tudo de bom. Hoje eu tenho uma vida estável, me considero próspero e abençoado, mas a minha maior riqueza é Jesus e a minha mulher. Em Juiz de Fora, eu fui pregar numa igreja, e na hora do pastor falar comigo, ele viu a minha foto, falou, isso aí é sua mulher? Eu disse, não, isso não é minha mulher, não. Isso é uma foto minha há 10 anos atrás. Hoje eu tenho quase 16 anos na presença de Deus. Ele falou, não, isso aqui não existe, não. Pastor, isso não existe. Porque fulana de tal, missionária de tal, pregou aqui, pregou nos Gideões, pregou em tudo quanto é lugar, e hoje está casada com uma mulher abrindo igreja gay. Dê licença, por favor. Vá viver sua vida. E como é que você acha que eu reajo a uma situação dessa? Como é que eu fico numa situação dessa, varão? A tristeza no meu coração. Pastor olhar para a minha foto e dizer, sua mulher, olhar logo para o tamanho do popozão, do peito, a cara linda, o cabelão, não imaginar que estava na frente daquela figura, parecia uma mulher e é um homem feliz, alegre e transformado, que queria dizer para todo mundo, para o mundo inteiro, Jesus liberta a travesti. Existe ex-gay. Eu disse isso numa live ontem, uma live que nós fizemos ontem para a Europa. Essa frase que não existe ex-gay, ex-viado, que é mais vulgar ainda, ex-bicha, mas são esses vocabulários e adjetivos que eles tratam uns aos outros, tá? Por isso que as pessoas não podem ficar se escandalizando. Isso é hipocrisia. Dentro da igreja, dentro do sistema, todo mundo fingir que é uma coisa e fora dele, serem pessoas normais, xingam, brigam, iram, pecam, erram. A diferença do cristão é que ele se arrepende e o ímpio acha tudo natural. A diferença do cristão é que ele chora, se arrepende, e quem está no mundo sem a marca de Cristo acha tudo natural. E aí, então você então já ouviu essa expressão? Eu também já. Não existe ex-gay. Não existe ex-gay. As pessoas falam isso aí, né? Não, falam, as pessoas falam. Eu falava. Você também ouviu? Ou você também falou? Você falou? Não, mas eu já escutei muito. Já ouvi muito. Eu escutei e falei, mentira, não existe. Isso não existe. Uma vez gay para sempre. Deus fez assim, ó. Toma. Odeio crente. Eu sou crente hoje. Nunca vou para a igreja. Eu sou a igreja hoje. Amém. Não quero saber de ninguém. Eu cuido de muita gente. Então, o homem faz muitos planos, mas a resposta final vem da boca de Deus. É Amém. Ele que decide. Né? Nós começamos, não existe live, não existe igreja, não existe assunto, não existe nada na terra que, se não tiver a palavra de Deus, tenha algum significado. Provérbios 16 diz que o homem faz planos, mas a resposta final vem do Senhor. Agora, rapaz, eu queria arrancar o Bilal. Eu fui para o cirurgião Pulga. Eu fui lá no Pulga Rebelo. Peraí. Você decidiu, enquanto você estava na condição de travesti, você tentou, então, fazer a cirurgia de mudança de sexo? Sim, eu ficava louco por causa apaixonado por 2 homens. Olha o diabo. Eu tinha 2 rapazes que eu gostava deles. Um tinha uma mulher em Goiânia, o outro em Brasília. Esse de Goiânia eu descobri que era garoto de programa. Ele era muito mais promíscuo, bagaceira. É o vocabulário que eles entendem bem.
Muito mais gay do que eu casado com uma mulher. Então, um gay pode casar com uma mulher? Pode, porque tem um bocado. Mas eu não tô, não, nesse sistema, não. Um gay casa com mulher? Tem um monte de gay, pastor, que eles chamam, sabe de quê? Maricona. Eles saem com travestis, eles saem com garotos de programa, eles fazem orgias com casais. É feio, mas deve ser falado. São gays. Mas a sociedade não sabe, a mídia não descobre, se descobrem, cobrem, porque é uma vergonha, porque se fosse normal, por que não dizer para todo mundo? Se fosse uma coisa normal, por que não dizer que pastores, padres, deputados, médicos, homens formados, teólogos, saem com mulheres, com travestis? Porque não é uma coisa normal. O pecado não é uma coisa normal. Não é verdade? Não é. Sim, sim. Não. As pessoas Deixa eu lhe perguntar. Quando você se descobriu homossexual na sua adolescência, na sua infância, criança, você tinha aquela mentalidade de eu já nasci assim, sim, porque tem gente que diz, olha, já desde que eu me entendo por gente, eu gostava de homem. Eu cresci assim, nunca tive atração sim. por mulher. E eu queria que você contasse, então, como foi? Você assumiu-se homossexual ainda na adolescência, na juventude? Como foi? Eu vou abordar os dois assuntos de uma vez. As pessoas falam, né? Elas distorcem a Bíblia. Nós dois somos pastores, nós somos ministros do Evangelho. Deus vai chamar Flávio e Eliasar, ou vai trocar até o nosso nome, como a Bíblia já disse isso. Teremos outro nome, outra vida, outro corpo, tudo mudado. Tá. Na sala de cirurgia, eu queria colocar uma prótese, porque meu peito de hormônio era grande, mas eu queria uma prótese de 500, né? Um rapaz afeminado que ia ficar parecendo uma vaca. Então, na hora, o Espírito Santo disse para mim: não, você é homem. Quando eu estava no motel fazendo programa, sem nem tocar na pessoa, eu fui para o espelho, cheirei uma linha de cocaína, porque eu era drogado também. E o Espírito Santo falou comigo: por que você está fazendo isso? Você não é mulher, você é homem. A minha pergunta para os gays que abrem igrejas inclusivas e para os gays que caíram e são ex-crentes, ex-gays fracassados, porque voltaram a ser gay. Vocês nunca ouviram a voz do Espírito Santo. Pequenininho, com 5, 6 aninhos de idade, lembro-me que eu morava em uma creche, um orfanato, em frente à rodoviária do Núcleo Bandeirante, em Brasília. Era uma creche católica. Tinha padre. O padre abusava de mim. E o filho da dona da creche também abusava de mim. Mas eu achava bom. Eu não gostava do padre, não, porque o padre era feio, gordo e velho. Mas o menino era bonito. O rapaz era bem bonito. Eu cresci com aquilo dentro de mim. Achava bom. O espírito da homossexualidade, a tendência homossexual, o apetite pela homoafetividade, o desejo homoafetivo, eu não sei como as pessoas vão se relacionar ou dizer a palavra correta. A gente sabe muito bem que é uma maldição. A maldição da homossexualidade, Deus nos entregou a pastor infame para desonrar o seu corpo como convém. Eu nasci gay? Não. Ninguém nasce gay. Eu nasci criança, bebezinho. Não existe criança gay. Existe criança que estão adquirindo os trejeitos afeminados, que estão com comportamento gay. Tanto que com 14, 15 anos eu tinha jeito de homem. Foi a maior luta eu ganhar um concurso gay em Brasília, porque meu jeito ainda era de homem. Porém, a minha cara era feminina. E minha voz misturada. Todo errado. Órgão genital normal. Não nasci hermafrodita, não nasci no corpo errado, viu? Nada disso. Eu nasci uma criança e desenvolvi a homossexualidade. E assumi a minha homossexualidade aos 15 anos, quando
me relacionei com 2 homens. Eles eram casos um do outro. Eu fui o ativo com todos os 2. Depois eles 2 botaram para fora da casa deles. Depois eu fiquei com uma mulher e não foi bom. Eu gostava de homem. Eu sentia desejo por homem. Eu me apaixonei primeiro por os meninos quando eu tinha 12 anos. Aos 15, relacionei com homem e com mulher na mesma época. Aos 16 anos, eu virei travesti. Eu comecei a me travestir de mulher, vestir roupas femininas. Eu comecei a vestir roupas de mulher, colocava espuma no corpo, espuma no peito, espuma no popô. Depois eu coloquei silicone no corpo, comecei a tomar muito hormônio e botei silicone na boca. Você pode ver que minha boca está sendo reconstruída. Eu fiz 2 cirurgias na boca, eu vou fazer a terceira, para arrumar minha boca para ela voltar ao normal. Mas você chegou a colocar seios também? Próteses? Não, eu fui até o Puga colocar a prótese, Deus... Ah, sim. Aí Deus não permitiu. Não. Eu tirei passaporte, documentos para a Europa, Deus frustrou os meus planos. Eu ouvia a voz de Deus dizendo, se você for para a Europa e voltar, é dentro de um caixão. Se voltar. Já tinha morto um amigo meu lá, tadinho, o Wellington, que eu amava tanto. Outros amigos meus morreram na Europa, travesti, amigas. E eu era muito violento. Quando eu virei travesti, eu tinha o sonho de ser mulher, mas eu virei travesti para defender uma travesti que hoje é capetina em Brasília. E me tornei a dona do pedaço, a chefinha, a mãezinha da rua, uma das, porque tinham várias. Você hoje fala isso aí no sentido da prostituição, você chegou a se prostituir ali nas avenidas. Quando a pessoa vira travesti, antigamente era mais comum o rapaz virar travesti e já ir para a rua para poder ganhar dinheiro, porque a sociedade, as oportunidades eram muito poucas. Hoje é bem melhor. Na verdade, na minha época, não tinha oportunidade para travesti nenhuma. Hoje, os travestis estão se formando, estão tirando o órgão genital, estão virando transex, que é a pior destruição. Um homem que se sujeita e mutila o órgão genital, ele está entrando na pior furada. Eu desisti da cirurgia, eu desisti de ir para a Europa, eu desisti de tudo isso, porque o espírito não foi porque eu fiquei drogado nas ruas, porque eu não era uma travesti feliz, porque eu não tinha os homens que eu queria, ou porque eu não era bonita. Eu era bonita, feminina, eu era. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar algumas imagens aí. Então, quando eu era travesti, eu queria ser mulher. E o Espírito de Deus disse para mim, não. Durante a minha infância de 6 anos até os 31 anos, eu ia fazer 31 anos. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Em fevereiro eu faço 46 anos. Em outubro eu aceitei Jesus em novembro. Eu vim para Jesus em outubro, aceitei Jesus em novembro e estou me convertendo até hoje. De criança até os 30 anos, eu acreditava fielmente que tinha nascido gay, que tinha nascido no corpo errado e que Deus era uma peste. Eu odiava Deus, tá? E, ao mesmo tempo, eu chorava todos os dias da minha vida e dizia esta frase, se o Senhor existe, me tira dessa vida, que eu vou te servir para sempre. Eu fiz a oração de Jabes. Eu sei nunca ter pego numa Bíblia, sem nunca ter conhecido quem era Jabes. Eu falei, Senhor, se o Senhor me libertar, se o Senhor andar comigo, me ajudar nos meus caminhos e me abençoar, se o Senhor não me deixar passar fome na rua, porque eu passava fome, se o Senhor me tirar dessa vida, eu prometo te servir para sempre e nunca mais voltar a ser travesti. Aí eu te pergunto e te respondo, que a pergunta é para mim mesmo. Eu consegui no começo? Foi fácil?
Foi de uma noite para outra? Foi plim-plim? Foi abracadabra? Foi decanta lamanai? Alabastúria anda, canta? Alabastúria cai, corre, opi? Nada disso. Não foi, irmão. Não foi. Nem apenas com uma oração. Foi uma vida com Deus. O que a Bíblia diz? Eu faço misericórdia até 1000 anos na vida daqueles que me buscam e andam no meu caminho. Jeremias 17, 9 e 10. Conheço o seu pensamento mau e perverso. Não há nada pior do que o seu pensamento. Mas eu esquadrinho. Eu vejo os cantinhos para dar a cada individual o fruto de suas mãos e o caminho de seus pés. Eu entendi isso na Bíblia, irmão. Pastor querido, eu entendi que Jesus estava na minha vida. E fui ler João 15, 16, quando disse, eu te escolhi. Escolhi para que vá e dê fruto a fim do que pedi, creio, receba. Eu tomei posse de cada palavra da Bíblia. 6,33 em Mateus. Busque a Deus e toda a sua justiça e todas as coisas as vos são necessárias, serão acrescentadas. Eu comecei a buscar a Deus, eu li a Bíblia. Eu entrei na casa de recuperação gay, eu não era mais travesti quando eu vim para Deus. Você fala casa de recuperação para drogados ou você fala em relação ao travesti? Eu de travesti, resumi rapidinho, apesar de milhares de vídeos que já dizem. Eu de travesti, eu adquiri mais de 150 furúnculos pelo corpo. A fisionomia acabou, a mulher. Acabou a feminina, acabou a bonita. Perdi a vida na prática acabou deixando você destruído. Meus órgãos genitais destruídos de gonorreia e podridão, sífilis, hepatite, conjuntivite, os meus olhos minavam sangue e pus. O silicone das minhas nádegas explodiu, estourou, saindo pus e sangue. Foi bom porque diminuiu bastante. O meu corpo ficou podre. Eu fiquei pesando 40 quilos morando na Cracolândia, em São Paulo. 40 quilos. Eu aceitei Jesus com a mãozinha, era só o osso. O peito era aquela mochiba velha, caída. A barriga você contava osso e pele. Osso, pele e as tirinhas de músculos. Isso, furúnculos na virilha, embaixo das pernas, no joelho, nas juntas, no braço, antebraço, nos dedos, na sobrancelha, no couro cabeludo, varão. Eu tinha furúnculos, orelha, a minha boca podre. Eu mais de 15 dias sem tomar banho, fedendo, morando, vivendo nos esgotos em São Paulo, fumando Chegou pedra. ao fundo do poço. Ao fundo do esgoto. Eu não tinha mais. Eu aceitei Jesus naquele momento para mim não morrer e ir para o inferno. É lá que Jesus estendeu o braço e te alcançou. Eu sabia que só existia 2 caminhos. A morte e a vida. Deus ou o diabo. Céu ou inferno. E vai ter um momento que todo ser humano vai ver esses 2 caminhos na frente. E vai ter que escolher um dos 2. E eu disse, eu não quero morrer. Eu não nasci nessa vida. Eu não nasci viado, não nasci ladrão, eu não nasci drogado. Se o Senhor existe, me tira dessa vida, Jesus. Me tira dessa vida. Eu fumei uma pedra e a pedra não fez efeito. E eu saí louco olhando para aqueles traficantes, para aqueles cafetão, querendo me bater. Eu já tinha, a noite anterior, eu já tinha cortado o meu cabelo com uma tesoura cega. Machucou meus dedos a tesoura. E o cabelo grande, abaixo da cintura. Tá? Troquei em 10 pedras de crack. Eu troquei o meu cabelo em 10 pedras de crack. Jesus é minha testemunha. E fumei 2, porque às 8 os usuários me tomaram. E fiquei transtornado. A última pedra que eu fumei,
O efeito foi o contrário. Eu me levantei, olhei para aquela situação e disse: me esperem aqui. Enganei todo mundo, vou vir buscar mais. E ó, saí correndo, não olhei nem para trás. Entrei dentro de um táxi branco, era o único no lugar. Um lugar chamado Itatinga, em Campinas, tá? Um lugar de prostituição. Uma zona, Itatinga, em São Paulo, Campinas, na cidade de Campinas. Já tinha passado por São Paulo, Rio, Brasília, já tinha passado por Piracicaba, Jundiaí, várias cidades. E prostituindo, se drogando e roubando. E batendo e apanhando. Uma vida desgraçada, uma vida miserável, uma vida destruída. E quando eu entrei no carro, a primeira coisa que eu fiz foi tirar aquele top e jogar para fora. O homem olhou para mim e falei: moço, eu vou te pagar. Ele desligou o taxímetro. Eu falei: pelo amor de Deus, não me bota para fora, não. Me leva até o centro de Campinas, lá eu te pago. Ele falou: tá bom, eu levo. Não tem 3 dias que eu vi você de calcinha dançando nesse bar. Como é que você já está assim? Falei: eu quero Jesus na minha vida, você pode me ajudar? Falou: eu posso. Eu sou pastor. Falei: sério? Jesus é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Salmo 46. E ele me levou no centro de Campinas. No centro de Campinas eu bati na cafetina que eu morava, lá na rua Lusitana, Avenida Aquidaban, em Campinas, e uma travesti de Brasília, que tem o nome hoje de Michele, me pagou um táxi para mim. Pagou. E eu tomei um banho, comi um arroz com salsicha, a cafetina me ameaçou que ia me matar, ia dar na minha cara, que eu estava devendo 3 mil de diária, que eu estava minhas coisas guardadas dentro do guarda-roupa, ela ficou com tudo meu. Eu peguei uma chinela Kenny, uma calça azul, uma camisa Adidas, que eu ganhei de um policial em um programa. Eu ganhei essa roupa de um policial e guardei. Ai, Deus prepara. E eu tinha uma chinela Kenny, calcei minha chinela Kenny, saí da casa dessa mulher, liguei para minha família, quase desmaiado, 15 dias sem comer, sem tomar banho, sem dormir. 15 dias sem dormir, pastor. 15 dias sem colar a pestana, sem colar o olho, os cílios. O olho me dava pus e sangue, conjuntivite. Eu fui no orelhão, liguei para Regina, e a minha irmã atendeu. Minha irmã e tia de sangue. Pastora Regina, pastor Alzi, marido dela, coronel da polícia, falou: Flávio, eu vou te buscar agora, meu filho. Coloca a mão na sua cabeça. E eu coloquei a mão na cabeça e com o celular, telefone na cara. Agora diga comigo, eu aceito. Ele queria que eu aceitasse Jesus para não ir para o inferno. Não sabia ele que hoje eu ia ajudar muitos a não ir para o inferno. Amém. Pronto, meu filho. Eu vou te buscar. E ali mesmo eu desmaiei. Quando eu acordei, irmão, ele já estava lá, eu dormi na rua. Ele me pegou nos braços e eu só vi a cara dele, eu disse: Alzi? Ele disse: sou eu. Com boné e um óculos de criança. Falei: eu sou criança não, Alzi, isso aqui não serve de mim, não. Ele me colocou dentro do carro e me levou embora. Chegando em Brasília, ele me deu R$ 500 para comprar roupa. Eu fui fumar pedra com os R$ 500. No outro dia, eu estava vomitando em frente ao Pátio Brasil, querendo morrer, querendo me jogar debaixo dos carros. Uma mulher desesperada ligou para minha outra irmã, Lucinha, tia e irmã, e ela foi me buscar com o tio meu, Isaías, lá no centro de Brasília, na Asa Sul, e me levaram para uma casa de recuperação. Na casa de recuperação, no primeiro dia, eu disse: vou ficar com esses homens tudinho aqui. É triste, irmão. É ridículo. É hilário. É bizarro. Deus, quando ele pega, ele garante. Primeiro dia, entra um menino que eu ficava com ele no mundo. Lindão. Nossa, esse menino é lindo. Fiquei doido no menino. Fui atrás do menino, marquei encontro. Ele: nossa, você acabou, mas tu ainda dá pro gasto. E pá. No segundo dia, já criei pele na cara, já estava bonitinho, sem os dentes, era só não rir. O cabelo já estava arrumadinho, já estava fazendo os penteadinhos de garota.
No terceiro dia, vou ligar no Glaucio. Glaucio, eu quero pedir umas coisas para minha família. Aí, quando ele olha a lista que eu queria pedir, a primeira coisa que eu pedi foi calcinha, uma pince para tirar o chuchu. Os travestis chamam pelo do rosto de chuchu. É igual chuchu, aqueles espinhozinhos, né? E Boticário, Rinil. Eu todo destruído na pedra querendo usar Rinil. Chinela, salto, saia. E o Glaucio, o coordenador da Casa de Recuperação Força para Vencer, pastor Sérgio, olhou para aquela lista e riu da minha cara. Falou, não vou ligar para ninguém, não. Toma isso aqui. Eu xinguei o homem de tudo quanto é nome. Ele era um negão, eu xinguei ele todo. Imagina se o homem daquele me dá um tapa. E saí louco. E fui lá no quarto. Cheguei no quarto, tinha um rapaz lendo a Bíblia, se chamava Ronaldo. E eu disse, onde é que está na Bíblia? Onde está na Bíblia que homem com homem é pecado? Ele leu e me mostrou. Toma. Pegou a Bíblia e me deu na minha mão. Quando eu li, eu não li endereço, nem capítulo, nem versículo. Eu li assim, homem com homem cometem abominação, o sangue é sobre a vida deles. Deus abomina. Irmão, eu fui de ré, com aquela listinha na mão, aquela listinha miserável, deitei na cama, estatalado, com o olho arregalado. Pecado, homem com homem. Meu Deus, não. Dali eu dormi, irmão. E eu acordei com uma voz muito alta gritando o meu nome. Flávio! E o eco. Uou! E eu disse, quem está me chamando aí? Os meninos, cala a boca, vai dormir. Não, mas alguém me chamou. Não, cala a boca, vai dormir, caro. É Josué, Moisés, Ronaldo dentro do meu quarto. Eu disse, cala a boca, vai dormir, doido. Velho, bicho. Vai dormir, velho. Eu levantei, eu tinha um pavor de escuro, eu tinha medo de lobisomem, de bruxa, de demônios, eu tinha medo de tudo, irmão, eu era assombradíssimo. Tinha medo de alma penada, alma penosa, tudo quanto era diabo, eu tinha medo. Eu tinha medo do inferno. E quando eu abri a porta, irmão, que eu olhei para o céu, eu nunca vi céu mais lindo na terra. O céu estava a coisa mais linda. As estrelas brilhavam e pareciam que elas piscavam para mim. Parecia que as estrelas estavam me chamando. E a chácara estava toda clara. E eu andei do meu quartinho da Casa Força para Vencer até a capela, até a igreja, até o templo Força para Vencer. E eu abri aquela porta de vidro e acendi a luz. Pá! Meti a mão na luz. Pá! E quando a luz acendeu, que eu olhei para os bancos estavam cheios de gente. Não tinha ninguém. E as janelas estavam todas abertas, estava tudo fechado. E eu ouvi quando o Espírito de Deus disse comigo, tu és o meu filho, meu escolhido, e vai pregar a minha palavra. E eu me ajoelhei na janela da igreja e comecei a orar e a pedir a Deus para me libertar. Que eu não queria mais aquela vida, que eu não queria mais ser gay, que eu não queria mais ficar com homem, que eu não queria mais ser chamado de viado, nem de bicha, nem de ladrão, nem de drogado. Eu não queria mais, irmão, eu não queria mais. Eu não tive pai, eu não tive mãe, eu não tive pastor, ninguém me deu nada. Eu nunca tive ninguém para me dar nada na minha vida. Eu era uma pessoa muito sofrida, um mendigo. Eu era menino, eu comia, eu roubava no Carrefour para comer, para me vestir, eu roubava na C&A, eu roubava roupas, eu roubava comida, eu era preso toda semana, eu apanhava, eu fazia programa com meu corpo, com os velhos pedófilos, pastor. Me dava dinheiro, nota de 100 cruzeiros, 100 cruzados. Eu virei um travesti. Eu disse para Deus que eu não queria mais. Eu não tinha nascido daquele jeito, eu não nasci gay, eu não nasci ladrão, eu não nasci drogado, é mentira! Não acreditei em Deus. E eu fiquei de 2 horas da manhã até o dia amanhecer, de joelhos, chorando e orando a Deus. E quando eu levantei do joelho,
O rapaz estava me procurando para fazer um chá. Ah, que estão te chamando para fazer um chá. Estão te chamando para fazer chá. Eu falei, quem vai pregar? É o Ronaldo do seu quarto. Falei, me dá aqui a Bíblia. O cara me deu a Bíblia na minha mão. Eu coloquei no púlpito e falei, chama todo mundo para cá, porque eu quero pregar a palavra de Deus. Com 4 dias que eu estava na casa de recuperação, eu preguei a parábola do semeador, sem nunca ter pego numa Bíblia na minha vida, irmão. Uma vez que eu peguei na Bíblia, foi que eu roubei a Bíblia no Carrefour. Apanhei tanto. Eu roubei uma Bíblia no Carrefour, irmão. Quando eu tinha uns 14 anos. Eu levei tanto cascudo. Carrefour, como é seu nome? Luiz Carlos. Aí, e me bateu no Carrefour de Brasília. Eu roubei uma Bíblia. Não, uma Bíblia. E babalu de banana. Eu preguei com 4 dias. Quando eu terminei de pregar, um católico gordão me abraçou. Bem gordo, bem obeso, o senhor. Me abraçou. E eu abracei ele assim. Aquele abraço forte, largo. Colocou a cabeça dele, era um senhor de idade, colocou a cabeça dele, minha no ombro dele, e disse: serve a Deus com a tua vida, porque você tem o dom da palavra. E eu saí alegre, feliz, 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 feliz. Pela primeira vez na minha vida, eu sabia que eu era homem, que eu estava feliz, pastor Eliazar. Eu estava tão feliz, eu corri no meu quarto. Quando eu cheguei no quarto, eu vi a miserável da listinha lá no travesseiro. Aí eu peguei a listinha, quando eu peguei a listinha, eu olhei calcinha, falei, tá queimado, diabo. Tá repreendido. Eu tirei a calcinha dele, tirei a... Eu ainda estava usando a calça. Eu tirei, joguei fora. Dentro da lata do lixo, falei, não quero isso não, demônio. Eu te repreendo, Satanás. Eu já estava repreendendo o diabo. Tá queimado, tá repreendido. Eu sou de Jesus, eu sou de Deus, eu sou de Deus. E eu fiz a listinha. Sabe qual foi a primeira coisa que eu pedi? Diga aí. Atreve o palpite. Uma Bíblia? Você é pastor, você é de Deus, o Espírito Santo. É muito lindo. Primeira coisa que eu pedi foi a Bíblia. E a segunda? Eu já não sei. Cueca. Cueca? Cuecas. Eu falei, eu quero cuecas. Traga cuecas para mim. Cuecas, bermuda, camiseta. Traz para mim lápis, caneta, caderno, shampoo, qualquer um. Creme, qualquer um. Chinela havaiana. E fui lá no Glaucio e falei, eu quero que você ligue para minha irmã, peça isso aqui, que eu não tenho nada aqui dentro. Aí ele olhou e disse, sério? Toma meu celular. Liga para quem você quiser e pede suas coisas. Não era nem dia de pedir nada, nem dia de visita. No outro dia chegou tudo para mim. Peguei ali a Bíblia do Ronaldo e fui ler a Bíblia. Fui ler João 11, sobre Lázaro, saia para fora. E chorei, e me derramei. Aí colocaram uma música lá na chácara, que lá tinha músicas de louvor. A música que mais marcou a minha vida naquela época. Ao que está sentado, poderoso Deus. Eu comecei a ouvir louvores, comecei a gritar que Jesus era vivo, dava glória a Deus. Ele bateu na minha porta e falou assim, faz isso não, cara. Tal de Daniel, careca, usado pelo diabo. O que foi? Cara, tu é viado. Falei, cala a sua boca, demônio. Sai da minha casa agora, sai do meu quarto. Você não pode estar clamando a Deus desse jeito, dando glória a Deus, não. Que tu ainda é um viado. Eu falei, eu não sou viado, não. Eu sou um homem de Deus. Cala a sua... Eu andava toda rapariga, né? Eu vi o menino andando todo esquisito, comecei a ir para o menino. Fui no pastor, falou, quero que você me batize. Ele falou, eu não posso te batizar. Falei, você vai me batizar. Pastor Sérgio, você vai me batizar, porque Deus quer que você me batize. Eu vou sair daqui batizado por 6 meses. Quero aprender Bíblia, quero pregar, quero cuidar dessa cozinha porca, quero capinar esses lagos, quero ajudar você em tudo. Ele, eu vou te batizar. Faz 2 meses com ele de discipulado.
Dia 30 de dezembro você batiza. E eu batizei dia 30 de dezembro de 2007. Eu batizei nas águas. E saí cheio de Deus, toda afeminada. O jeito, o comportamento, as vestes sujas, Fazia a espirituais. cabeça. Mas aí eu comecei a trabalhar. Comia. Dia 1º de janeiro, a minha tia Remédios levou um livro para mim, Rick Warren, Uma Vida com Propósito. 40 dias de propósito. Você sabe que livro é esse? Sim, eu já li. Falei, eu vou ler esse livro. Aí comecei. No dia 1º eu começo a ler o livro. Eu tinha lido o prefácio, as sinopses, as 3 páginas primeira. 1º dia de janeiro de 2008. Eu fiquei sem comer nada, pastor Eliazar. De 4 horas da manhã até as 9 horas da noite. Orando e jejuando, sem comer nada. 40 dias. Eu fiz 40 dias de propósito. Eu vi na Bíblia muito 40, 40, 40, 40, 40, 40. Falei, pois eu vou fazer 40 dias de jejum. O Espírito de Deus entrou em mim. Eu fiquei 40 dias sem comer comida. Arroz, feijão, carne, frango, salada, macarrão, nada disso eu colocava na minha boca. Nem café, nem leite. Às 18 horas, um copo com leite. Sabe aqueles copinhos americanos? Aquele copinho com leite, um pedaço de pão massa fina. Sabe o que é pão massa fina, né? Você mora no Maranhão. Pedacinho de pão doce, massa fina. Eu comia com um copinho com leite. Copinho com leite. Às 21 horas, eu tomava um copo de plástico, aqueles de colégio, aqueles de plástico azul, aquela caneca azul, e eu ia lá no bebedouro, tomava aquela caneca todinha de água, ia dormir, acordava 4 horas da manhã para ler a Bíblia até o dia amanhecer na capela, jejuando o dia todo, 40 dias de propósito sem comer nada. Um lanchinho, 18 horas da tarde, eu comia um pãozinho com um copo de leite, 40 dias de jejum, para Deus me libertar da homossexualidade. Orei, jejuei milhares de vezes. Em toda a Bíblia, saí da casa de recuperação com a mochilinha nas costas para onde eu vou. Não tinha onde morar, não tinha onde viver. Começou a minha caminhada de viver nas casas, nos lares, nas igrejas, sofri, arrumei emprego de cobrador, trabalhei 8 anos de cobrador, casei com a Andréia e há 5 anos eu faço esta obra, liberto por Deus. Sou transformado, sou liberto e o Senhor não vai nunca precisar pensar ou entristecer-se comigo fazendo vídeo dizendo que eu desisti deste nosso Deus. Amém. Deus que levantou o sábado, o Deus que levantou o homem, o Deus que ungiu a nós para pregoar as boas novas e fazer o ID do Senhor. Amém. Essa é a minha história resumida, explanada com alegria, com amor para o seu canal, para a salvação de gays e lésbicas que querem sair desta vida. Mas eu vi que você não somente passou pela experiência, vivenciou, foi no fundo do poço, como você falou, esteve no fundo do esgoto, vivenciou as coisas mais terríveis que esse mundo pode oferecer, foi pisoteado, chicoteado pelo inimigo de Deus, mas a mão de Cristo te alcançou. E eu percebi que a forma como você tem agradecido a Deus, como você tem demonstrado a sua gratidão para com Deus, é através do serviço, não somente pregando, falando, mas na prática, porque tem muita gente que tem muito discurso, né? E prática zero. E eu já acompanhei, assim, já vi alguns vídeos no seu canal. O missionário Flávio Amaral, ele tem esse jeito espontâneo, e ele fala, ele não tem vergonha, ele tem o vocabulário próprio, ele
ele prega, e eu vi um vídeo seu uma vez, você encontrou uma pessoa no meio da rua, foi num cabeleireiro, e você falou, e você chegou e disse, olha, eu já fui, vem cá, parece que você não tem... Para mim, que sou hétero e sempre fui hétero, nunca tive envolvimento com a questão da homossexualidade, é muito mais difícil eu chegar para uma pessoa. Eu estava conversando com a minha esposa, a gente aqui em São Luís tem uma avenida onde tem algumas pessoas que são travestis. E assim, eu falei para ela, disse, como que eu tenho vontade de alcançar, de chegar, de falar de Jesus, mas eles só vão num determinado horário. E se eu parar o carro, a primeira coisa que ele vai pensar é que eu estou querendo um programa e que as pessoas que vão passar por ali, o que vão falar, eu vi o pastor lá. Então, enfim, é muito mais difícil para mim, mas eu vejo que você tem desenvolvido esse ministério, tem ajudado pessoas. Eu vejo os testemunhos de ex-travestis, ex-lésbicas que já deram entrevistas no seu canal, pessoas que já estavam com prótese e que tiraram a prótese, e você ajuda, não é? Tenta levantar fundos para ajudar essas pessoas. Então eu tenho visto que você tem desenvolvido um ministério não somente no discurso, mas também na prática. Essa foi a minha maneira de dizer para Deus, o que eu posso fazer? Irmão, a gente aceita Jesus, a gente entrega a nossa vida para Jesus, e as pessoas acham que é só isso, e a vida continua, não é verdade? Eles não largam a velha mania, os velhos costumes, eles não mudam por dentro, muito menos, nem às vezes alguns mudam por fora. Eu não tinha nada, eu continuo não tendo nada. Eu não era nada, eu continuo não sendo nada. Deus não vai me chamar de pastor, de reverente, reverência, reverendo, Vossa Excelência. Não é verdade? Deus não vai chamar a gente disso. Deus vai dizer, meu filho, bem-vindos de meu pai. O que tu fizeste com a vida que eu te dei? Com o corpo, com o dinheiro, com os bens, com os filhos, com as almas que eu coloquei na tua vida, com a família que eu te dei. O que tu fizeste com o tempo que eu te dei, com o céu, com a terra e a água, e tudo que eu lhe dei. Eu fui morador de rua, então eu sofro quando eu vejo um morador de rua. Eu fui travesti, então eu sofro quando eu vejo travesti. Eu fui bandido, então eu também sofro quando eu vejo os bandidos. Eu sei que a maioria ali tem um grito de socorro, dizendo, se eu pudesse sair daqui, se eu pudesse virar homem, se eu pudesse ser uma mulher. Na verdade, eu queria ser mulher e eu também queria ser homem. Eu queria ser um dos dois. Eu não queria ser gay, eu não queria ser travesti, mas eu era isso. Mas eu pude escolher. Quem não escolheu ser gay ou travesti, pode escolher deixar de ser. E muitos não acreditam nisso. E a sua autodefesa é o ataque, é a ofensa, é a desmoralização. Mas eu tive a oportunidade de voltar a ser homem e de consertar a minha vida e de me consertar. E eu pensei comigo, por que não ajudar outros? Eu casei com a mulher e quando eu casei com ela, quando eu estava noivo da Andréia, eu ainda não a tinha levado ao cartório, eu ainda não tinha levado ela ao leito do matrimônio. Eu disse, você tem coragem de me seguir? Deus vai me tirar dessa situação. Ela olhou para a minha vida, olhou para a minha casinha, banhos cômodos, e pensou com ela, pedir esmola para Deus. Mas ele tem Deus e ele é trabalhador. Sim, eu tenho coragem de casar com você. Você casaria com um homem que já foi travesti, já ficou com vários homens e várias mulheres, e lésbica, que já teve uma vida desgraçada e miserável? Ela, sim. Por você ser o homem de Deus que é hoje, eu me casaria com você. E a Andréia não foi garota de programa, a Andréia não foi lésbica, a Andréia cheirou cocaína. Tem um testemunho lindo, cheirou cocaína até com a própria mãe, e virou crente aos 21 anos. Eu virei aos 30, 31, 40, hoje, 45.
Então, vamos usar a nossa vida, os nossos talentos, as nossas experiências, a nossa casa. Se Deus der um carro para nós, vamos usar o nosso carro. Você, você falou da sua experiência e eu achei assim muito interessante porque você deixou a prática da homossexualidade, deixou de ser travesti, você abandonou a prática, mas não somente isso, você se casou. O desejo. Isso, você então passou a desenvolver assim a afinidade, o desejo por mulher, pela sua esposa em especial, Muito a André. difícil. Então mas você conseguiu. E aí eu queria trabalhar esse último aspecto aqui na nossa conversa, porque algumas pessoas imaginam, Flávio, que quando alguns dizem assim, olha, Jesus cura e cura completamente. Então tem pessoas que deixam a prática da homossexualidade e eles chegam na igreja e eles, olha, eu fui homossexual, mas eu não estou mais vivenciando a prática. Então, duas coisas que acontecem. Às vezes chega na igreja, os irmãos já, alguns olhos desconfiados e ficam pensando assim, será? Será que foi mesmo? Eu acho que não. E esse pensamento de uma vez gay para sempre, não é só os homossexuais que falam. Muitos também cristãos, evangélicos, enfim, falam. Para mim, gay, uma vez gay, é gay para sempre. Eu não acredito nesse negócio de, para mim, não foi transformado, não. Quer provar que foi transformado? Pois então casa. No seu caso, você realmente foi, casou. Mas eu conheço pessoas que vão e não se casam. Elas são pessoas que permanecem no celibatário. E alguns consideram isso como uma não libertação. A pessoa não está livre ainda porque não casou. Na cabeça da pessoa, o contrário da homossexualidade prática, o ato sexual, né? Homossexual. O contrário disso seria a heterossexualidade prática. E eu já percebi que existem pessoas que são heterossexuais e nunca casaram. São héteros, mas nunca casaram. A gente tem um exemplo aí de Paulo, por exemplo, que vivia, ele diz, olha, eu tô sozinho, eu queria que vocês fossem como eu, mas, enfim. Então nós temos exemplos bíblicos de pessoas que não casaram. Mas assim, será que o milagre só acontece se a pessoa então se casar? Quer dizer que a pessoa não pode ser livre? Por que eu estou lhe perguntando isso? Alguns se frustram, Flávio. Eles vão para a igreja e eles querem por atender a uma exigência implícita e às vezes explícita da congregação onde ele vai, de que ele precisa se casar. Então ele chega e parece que ele nunca está à altura, ele nunca pode exercer uma função na igreja, ele nunca, porque sempre é aquele olhar desconfiado. Então, para ele se sentir aceito, para ele se sentir, sabe, não, eu sou realmente parte dessa comunidade, ele agora se casa, mas ele não era ele não tinha ali, não sei se é a vocação, ele não era para ele casar, e aí ele acaba se casando. Não é feliz porque ele não tem os sentimentos, ele não chegou a ter a heterossexualidade prática, ele acaba fazendo aquela mulher infeliz. O casamento é uma tragédia, ele abandona aquele casamento e muitas vezes acaba voltando para a prática homossexual, o que leva ele mesmo a pensar, realmente eu nunca fui livre, realmente Deus nunca me transformou, e leva alguns a dizerem, tá vendo aí? Bem que eu sabia, nunca foi livre realmente. Então, diante dessas circunstâncias, que conselho você daria? O que você falaria sobre isso? Realmente é isso? Para a pessoa, então, ser considerada uma pessoa livre, ela realmente tem que casar? Ou nós temos irmãos que abandonam a prática e vivem ali na presença de Cristo, mesmo não tendo a heterossexualidade prática, são pessoas que às vezes ainda continuam na sua luta, mas mantêm ali no seu... sozinho, vivendo para Cristo. O que você diz sobre isso? Nossa, eu digo tanta coisa, vai ser até difícil dizer em tão poucos minutos. Eu vou começar com a frase do Robert Diego. Você sabe quem é Robert Diego? Não. Robert Diego é um ex-transexual. Transsexual é quando fez a mudança de sexo que nunca existiu. Quando realmente tirou o órgão genital, mutilou-se. O Robert Diego teve no Cabrini entrevistou ele, e ele também teve na Luciana Gimenez, o Robert Diego. Eu vou começar a falar o que o Robert Diego falou para mim. Pastorzinho, pai, ele me chama de meu velho. Jesus nunca nos chamou para ser hétero, ele nos chamou para ser santo. O Robert não tem mulher, não tem homem. Não é casado, não tem ninguém.
O que ele tem é Deus na vida dele. O pastor Anderson Silva, em Brasília, acompanha a vida dele nos dias de hoje. Uma mãe maravilhosa que mora aqui em Mogi das Cruzes. O Robert mora em Brasília. Tem nosso carinho, nosso apoio, e às vezes ajudamos ele com alguma coisa quando podemos. O Robert é um lindo rapaz de Deus e não vai casar, não quer casar, e não foi por falta de pretendentes, porque mulheres quis casar com ele, mesmo ele sendo órfão. Nós temos a Netinha, que viveu a vida inteira no lesbianismo, nunca teve um homem e hoje nunca mais ficou com mulher. Está cuidando de 3 dos nossos meninos dentro da própria casa. É uma mulher de Deus, Netinha. Eu tenho um pastor maravilhoso que tem 17 igrejas em Brasília, que além dos trejeitos ainda serem um pouco aflorados, ele é pastor e é solteiro e não quer de jeito nenhum casar. E todos os dias ele prega na igreja dele e ora por mais de 100 pessoas com imposição de mão. Viu? Pastor maravilhoso, amigo meu, que eu oro muito com ele lá em Brasília. Irmãos, Jesus nos chamou para ser santo. Eu quis casar com a Andréia. Eu já tinha me relacionado com mulher antes. Ninguém é obrigado. A nossa obrigação de gente, de homem, de ser humano, é de se manter limpo, santo, amável, perfeito, procurando a perfeição em Deus. Quem quiser ficar só, fique só. Quer ser eunuco? Fique eunuco. A Bíblia, quando fala de eunuco, não é porque os eunucos deveriam ser gay, não, fazer anal, fazer oral, se imundiçar com 1, 2, 3, 4, 5, 10 mil, dividir. Isso é lamação do pecado, lamaçal do pecado. Isso se chama depravação. Não é isso que Timóteo disse, a carta de Deus? A depravação, trisal, pansexualidade, poligamia. Ah, pelo amor de Jesus, não casem, se mantenham. Aí eu te falo do desejo. E o desejo? Foram anos trabalhando a minha mente, metanoia. Foram anos trabalhando, não quero, não vou, não quero, não vou, não quero, não vou, não aceito. Romanos 12, renove a sua mente para que conheça qual é a boa, agradável, perfeita. Não tem nada acima de perfeito. Então é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é a perfeita vontade de Deus que o homem fique com outro homem. Não é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus que a mulher fique com outra mulher e se façam eles um só. Um só entre homem e mulher. É o encaixe perfeito, vagina, pênis e vagina. Eu trabalhei no meu coração e entreguei a minha vida para Deus. Entreguei o meu corpo, meus membros, meu órgão, minha boca para a Andréia. O que existe acima de todo mal e pecado é Deus que criou o macho e a fêmea, que criou o casal, homem e mulher. 2 homens, par, iguais. 2 mulheres, par, iguais. Casal, homem e mulher, diferentes em tudo, mas se completam no propósito de Deus. Amém. Mulher e homem são diferentes em tudo, mas encaixa, procria, cria, cresce e tudo sofre, tudo suporta, tudo vence, porque Jesus está no controle. Amém. Amém. Deus é fiel. Amém. Olha, que entrevista maravilhosa, que história impressionante, impactante. Eu tenho certeza que você que tem acompanhado esse vídeo, ficou aí com a gente até agora, eu tenho certeza que você está impactado também com esse testemunho. Eu louvo a Deus pela sua vida, Flávio, pela vida da sua esposa, Andréia. Nós vamos também entrevistá-la aqui no nosso canal. Eu agradeço muitíssimo pelo seu tempo, por ter compartilhado conosco a sua história. Fico feliz que Deus continue te usando em seu ministério, na sua congregação, que você continue sendo luz, que você continue ajudando outras pessoas que também passam ou
por aquilo que você passou, que estão aí no lamaçal do pecado, que estão sendo pisoteados pelo inimigo, mas que tem aquele grito lá no coração: Senhor, me ajuda, Senhor, me livra, me tira dessa, que Deus continue usando você para ser os braços dele. Deus, ele tirou você de maneira miraculosa, né? Em momentos da sua vida houve verdadeiros milagres. Na verdade, o maior milagre é o da conversão, mas a maneira como aconteceu, né? Não teve uma pessoa para chegar lá, te dar a mão, te levantar e dizer, venha. Não, na mesa de cirurgia, lá perto querendo fazer a cirurgia, Deus que diz assim, não vai fazer, não vai fazer. Você está lá no fundo do poço e você sente Deus dizendo, não é por aqui. Deus usa uma pessoa para... Quer dizer, mas Deus tem usado você de maneira diferente para ajudar outras pessoas, que às vezes o milagre não vem daquela forma, né, de você ouvir Deus, de você sentir Deus falando com você, olha, você é um homem, você não é uma mulher. Às vezes Deus usa pessoas como você, que ele já tirou, para ser a sua voz, para ser a sua mão, para ser o amparo para outros. E eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus porque você tem ajudado outras pessoas, que você continue esse ministério, abençoe você, sua família, sua esposa. Deixe suas últimas palavras aqui para as pessoas que nos assistiram e nós encerraremos então este vídeo. Olha, a palavra eu vou deixar para você. Você falou como, meu Deus? Falou, comentou com a sua esposa. Como posso abordar, chegar numa pessoa assim? Deus vai colocar essas pessoas no seu caminho, naturalmente. Pode ficar tranquila. Deus já está fazendo isso. Ele já está preparando você para isso. A homossexualidade é o mal do século, do último século. Não passará esta geração sem que tudo que está na Bíblia aconteça. E a Bíblia diz, eu acho que é 2 Coríntios 4:4, que o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Os que creem verão os sinais de Deus. Os que não creem vão ver no final a ira de Deus. O mesmo Deus que salva, liberta, é o que condena e lança a alma no inferno. E ninguém, nada, nem diabo vai triturar, torturar ninguém no inferno. Vai morrer juntinho com os demônios e com aqueles que não quiseram viver, ter uma vida de Deus. Muitos, você, nós, todos, podemos até ter uma vida sem Deus. O que não podemos é viver e morrer sem Deus. Não podemos morrer sem confessar Jesus como nosso Salvador. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos, e Deus colocará a mão e levantará nessa terra perdida de miséria, derrota, falsidades e enganos. Você está no ótimo caminho, eu louvo a Deus pela sua vida. E se o senhor prestar atenção, fui eu que te procurei para que a gente fizesse esse vídeo, porque eu vi na sua vida a oportunidade de mais um. É o meu filme preferido. Deixa eu salvar mais um. Senhor, me ajude a salvar mais um. É o meu filme preferido, tá? Eu já assisti mais de 15 vezes. Senhor, me ajude a salvar mais um. Senhor, me ajude aquele homem ali sofrendo para salvar mais uma vida. E assim somos nós. Nas redes sociais, e no mundo, e na política, e na ideologia, e na família, e no colégio, em tudo. Nós vamos sofrer para salvar mais um. Por isso eu te procurei. Então Deus já está te usando, já está te preparando. E você que está tendo essa rica oportunidade, que a palavra vale mais do que o ouro. O testemunho arrasta, a palavra liberta. Você que está me ouvindo, não perca a oportunidade de se ajoelhar e dizer, Jesus, eis-me aqui. Porque eu entrei na igreja travesti e aceitei Jesus. Eu vim para Jesus gay e drogado. Eu caí, mas eu me levantei e disse, Senhor, segura na minha mão, que eu não quero mais cair. Eu disse isso para Deus. Então, filho, e agora você pode cair? Se eu quiser, sim, mas eu não quero mais cair. Amém. Eu tenho o braço de Deus estendido como sempre. Agora eu me agarrei a Deus como nunca. Tenho minha mulher, tenho meu ministério. Cheguei muito alto. Não posso mais voltar atrás. Não quero e não vou. Envergonhar aqueles que confiaram em mim, aqueles que me ajudaram,
Aqueles que contribuem e vão continuar contribuindo para me ajudar, pois de nada você tem e de nada você vai levar, a não ser terra na cara, nos hipócritas e nos falsos. Por isso, guarde sua vida, se santifique, busque a Deus mais do que tudo nesta vida, e tudo que vier à mão para fazer, Salomão disse em Eclesiastes, faça a sua força, porque para onde a gente vai, nada vamos levar, só as obras a Deus. Obrigado, Deus abençoe, Deus te dê saúde, e Deus que leve este testemunho, a sua vida, aos 4 cantos desta terra. Obrigado, eu agradeço a Deus e a vocês. E a você, Elza. Mande um beijo para sua esposa com todo carinho e respeito. Um beijo na sua família. Em nome de Jesus. Tchau. Amém. Obrigado, Flávio. Muito obrigado por esse lindo testemunho. De fato, ele nos procurou aqui, falou, olha, eu tenho um testemunho, tenho acompanhado, vi os vídeos e eu queria também contribuir. Eu que agradeço muitíssimo. Deus abençoe você e a sua família. Em nome Deus de abençoe Jesus. vocês, queridos, que nos acompanharam. Tchau, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.